Como se referir aos componentes? Qual a melhor maneira de chamar eles, de nomear eles? Seguinte, vem comigo, vou passar por um caso aqui legal para a gente começar a entender esse breve processo. Seguinte, imagina que eu fiz uma interface, passei para o programador e na hora que eu vou ver essa interface desenvolvida, eu reparo que eu esqueci de botar um botãozinho ali. E aí eu chamo meu amigo programador e falo: ô, meu amigo programador, seguinte, falta um botãozinho ali na interface que eu te passei, tu pode colocar esse botão para mim? Coisa rápida, jogo rápido. Aí ele vai lá, senta no seu computador para botar o botão e aí ele se questiona: mas cara, a gente tem vários estilos de botões aqui, tem primário, secundário, terciário, e o designer não me especificou qual botão que é, ele simplesmente falou: põe um botão, será que eu posso botar qualquer botão aqui? Será que não dá problema? Bom, caso bem simples de resolver, né? O programador viria em mim e perguntaria: e aí, qual é o botão que tu quer? Aí eu poderia dizer: ah, é o primário, e pronto, tá resolvido. Bom, muito fácil de resolver, mas isso sim poderia representar um problema muito grande numa interface, numa página web, num aplicativo. Por quê? Vamos colocar o caso aqui dos e-commerces, né, das lojas virtuais. Quando tu acessa a página de um produto, eles querem que a primeira coisa que tu veja, o mais chamativo, seja o botão de comprar. Para que enquanto tu navegue por esse produto, esse botão te chame a atenção, te cative a clicar ali e efetuar o pagamento, né? Fazer a compra do produto. Porque um botão, ele é destaque, ele é grande, ele é chamativo, ele tem uma cor vibrante, tudo isso para chamar a tua atenção. Se esse botão não tivesse tanto foco, se o designer aqui passasse para o programador um botão com bem menos foco, que não tivesse, que não fosse tão aparente na interface, por exemplo, aí ia representar menos pessoas comprando, menos conversões para esse e-commerce, ia ser muito negativo para eles. Então, a base principal aqui, né, disso tudo, né, é a comunicação. Designer sempre se comunique muito bem com seu programador para ele saber do que exatamente, de qual componente tu tá falando. E quando a gente está tratando de componentes, a gente não fala especificamente de nomes únicos, não existem nomes originais, um batizado específico para esse componente, vamos colocar dessa forma. Eles não têm uma única nomenclatura. Por exemplo, esse componente aí que vocês estão vendo na tela. Eu, durante o curso, chamei ele de switch, e essa nomenclatura é que eu costumo usar para todos os casos. Mas tem vários designers, várias equipes, equipes de designers e desenvolvedores também, enfim, que preferem chamar esse componente aqui de toggle. Toggle, esse nomezinho que eu botei aqui embaixo. E não está errado. Esse mesmo nome se refere a esse componente da mesma forma que switch, que é a nomenclatura que eu costumo usar, também se refere. E isso vai variar, como eu falei, de equipe, de designer para designer, de programador para programador. O ideal, nesse caso aqui, é que se, por exemplo, tu está numa equipe com vários membros e vocês têm que se referir a esse componente dentro de um design system, nesse caso aqui que a gente está criando, é que todos vocês se refiram a esse componente pelo mesmo nome. Até porque na hora de criar esse componente, tanto no Figma quanto no código, só vai poder ter um único nome. E se eu chegar para o meu amigo designer, para o meu amigo programador e falar switch, quando no código e no Figma tá toggle, vai causar muita confusão, vai sempre ter alguns milissegundos para a pessoa lembrar de que componente que eu estou falando. Então, mantenham-se nas convenções. Fiquem sempre, né, nessa parte de se a minha equipe prefere utilizar essa nomenclatura, vai nessa nomenclatura, fica mais fácil para todo mundo. E tratando de componentes, a gente não tem só o nome, a gente pode ter sobrenomes, espécies de sobrenomes, vamos dizer assim. Por exemplo, voltando lá no caso do botão. A gente pode ter então o botão primário, vamos dizer que primário, né, primary vai ser o nosso sobrenome, da mesma forma que secundário e terciário também pode ser. A gente pode colocar até em outro caso, aqui dentro dos botões, por exemplo, como o tamanho, a gente poderia ter um botão como nome e o sobrenome seria large, né, grande, médio, pequeno. Esse seria outro caso. E isso, né, essas considerações, né, essas variáveis aqui, nada mais são do que, se a gente parar para pensar, nada mais são do que as variantes
que a gente criou lá no Figma. Lembra, quando a gente vai criar segundas, terceiras versões do componente, a gente define o nome da propriedade e depois para cada uma das variantes a gente coloca um nomezinho. E é esse nomezinho, né, essa variante, que define esse nome composto do nosso componente, o significado que ele vai ter. Quando a gente for passar para o programador, a parte da comunicação, a gente vai passar o nome do componente, o nome primário nele, né, o principal, botão, e a gente vai dar esse complemento, que pode ser primário, pode ser botão primário grande, botão secundário médio, botão terciário pequeno, e por aí vai variar de todas as variantes que tu possui. E eu tenho um site maravilhoso para te mostrar, deixa eu até sair aqui na tela cheia, que é esse aqui, o The Component Gallery, que vocês podem acessar aí no navegador de vocês como component.gallery, mas eu também vou deixar esse link no material de apoio, pode deixar. E bom, esse site aqui ele é basicamente uma biblioteca bem grande de componentes entre design systems e guias de estilo aí pela internet, onde vocês conseguem fazer uma comparação de visual e de funcionalidade também desses componentes, mas o que eu quero mostrar para vocês é outra coisa. Se a gente vir aqui no topo desse menuzinho chamado Components, eu vou ter aqui uma lista bem grande de componentes e o que eu quero mostrar para vocês tá aqui, Vamos lá no Toggle, que a gente falou agora há pouco. Se eu clicar aqui, eu tenho 34 exemplos desse componente, entre vários design systems, tipo esse daqui da Atlassian, ou de style guides também, tipo esse aqui, o anti-design. Embaixo, aqui onde eu estou mostrando para vocês, é o nome dessa biblioteca. Em cima é a nomenclatura que eles estão usando. Então, por exemplo, a Atlassian usa Toggle, é a maneira como a equipe deles de criação e desenvolvimento prefere se referir. Já no anti-design, eles decidiram se referir por Switch. E se a gente for descendo aqui, tem outras nomenclaturas diferentes. Eles misturaram aqui Toggle Suites, tem mais diferentes, Checkbox Toggle. Que mais que a gente tem? Tem, Setting Toggle, outros suites aqui, Slide Toggle, aqui Slide Toggle também. Então, não existe, é o que eu falei para vocês, não existe um único nome. Isso varia da equipe. Se eles preferem chamar do nome X, tudo bem. Se eles preferem se referir dessa forma e dessa forma fica melhor para a biblioteca, para o design system que eles estão criando, perfeito, porque isso é de empresa para empresa. Só não vai fazer alguma coisa muito diferente, não vai pegar esse componente aqui, esse Toggle, e não vai chamar ele de Jorge. Jorge não combina com esse componente aqui. Não vai chegar para o teu programador e falar, programador, põe um Jorge aqui. Não fica bom, não fica bom. Eu recomendo sempre se manter nessas convenções aqui, Pode dar uma passada nesse site aqui depois, olhar com calma cada um desses componentes, porque existem várias formas de chamar ele. Pega a maneira como, essas convenções mais comuns, a maneira como grandes design systems, grandes style guides chamam, tenta trazer alguma coisa disso para o design system que tu está criando e se quiser dar uma inovada, claro, sem problemas, mas ainda assim que o nome que tu vai escolher, ele descreva muito bem, de forma mega sucinta, no máximo 2 palavras, o componente que tu está criando, beleza? Agora fechamos aqui a nossa aulinha, entendemos que componentes não têm nomes únicos, eles podem ter várias nomenclaturas e tudo isso vai variar de como a tua equipe prefere melhor se identificar. E sempre lembra, comunicação é tudo, ela é primordial, a comunicação é a coisa mais importante que tu vai ter entre todos os seus colegas profissionais aí na tua empresa, no teu ambiente de trabalho. Beleza? E a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre o processo de handoff, que é quando a gente termina todos os nossos componentes aqui, a fase final, e a gente precisa dar andamento para o Design System. A gente se vê lá!